Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao Diário da Nutrição Infantil. Aqui é a Cíntia Fiore, nutricionista infantil, e vamos falar sobre esse momento tão importante que é a rotina do bebê. Rotina de acordo com as fases, rotina que pode colocar tudo a perder numa alimentação, tudo a perder no sono noturno, enfim, se a gente não tem isso de forma bem adequada. O que é a rotina, então? Às vezes, existe muita confusão aqui, né? Até eu cheguei a me embaralhar aqui, porque existe confusão sim. Então, a rotina é a gente inserir aquela criança, aquele bebê, em intervalos regulares entre refeições, respeitando o número de sonecas do dia e a duração de cada soneca. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Um bebê de 5 meses, mais ou menos, 6 meses, ele possui entre 3 a 2 sonecas por dia. Eu preciso saber quanto tempo, em média, esse meu bebê consegue ficar acordado. Vamos dar um exemplo aqui. Acordou às 7 da manhã, ele fica acordado entre 2 a 2 horas e meia. Ele vai fazer a primeira sonequinha por volta de 9, 9 e meia da manhã. Onde é que eu insiro a fruta aqui? Um bebê de 6 meses, lembrando, né? A introdução alimentar a partir dos 6 meses, mais os sinais de prontidão. Mas aqui eu vou oferecer a frutinha 1, frutinha da manhã, pelo menos 1 hora antes desse bebê fazer a primeira soneca. Então, lá pelas 8 e pouquinho da manhã, eu posso começar a oferecer essa frutinha 1 aqui do dia. Então, se esse meu bebê vai fazer a sonequinha às 9 e meia, vamos supor que ele consiga dormir 1 hora, né? Essa soneca 1, ele vai dormir até às 10 e meia. A próxima soneca dele, se a gente pensar na duração novamente de 2 a 2 horas e meia, ele vai fazer às 11 e meia em média, meio-dia, a segunda sonequinha. Então assim eu preciso entender quanto tempo meu bebê consegue ficar acordado, que ele não fique chatinho, que ele não fique irritado, que é uma resposta da criança que está querendo fazer a sonequinha dela, e existe aquela confusão de, nossa, será que ele tá com sono ou será que não tá? As pessoas confundem muito isso. Primeiro lugar aqui, por que elas confundem? As pessoas acham que rotina é colocar a criança dentro de um relógio fixo, que não pode ultrapassar nem 5, nem 10, nem 20 minutos aqui. E não é nada disso. Se alguém pensar assim, já tem uma grande confusão aqui, já começa a impactar negativamente na alimentação. Por quê? Existe uma frase muito comum que eu ouço das minhas alunas antes de iniciar o curso de Introdução Alimentar, o MBS, ou nas minhas consultorias, de que, Cíntia, eu não sei o que fazer, o meu bebê está sempre dormindo na hora do almoço. Isso é uma queixa muito comum, talvez seja de você aí. O que seria isso? Não quer dizer que o bebê está dormindo no horário do almoço. Quer dizer que a mãe não está sabendo organizar essa rotina de ou oferecer o almoço antes, pelo menos 1 hora da sonequinha 2, ou mesmo após acordar da soneca número 2. Por quê? Quando eu entendo que existem intervalos regulares entre as sonecas, entre as refeições, eu consigo encaixar frutinha 1, soneca, frutinha almoço, soneca, frutinha da tarde, jantar, sono noturno. Eu consigo enxergar os intervalos regulares entre cada refeição. Vou dizer um segredinho aqui para vocês dos bastidores do meu trabalho, dos bastidores de toda essa minha longa experiência de 6 anos em alimentação infantil, em rotina, que existem bebês madrugadores. Me diz aí se é o seu caso ou não, comenta aqui embaixo. Bebês madrugadores são aqueles bebês que acordam lá por 5 e pouquinho da manhã, talvez perto das 6 da manhã, em que a gente pensa assim, tá, e o que eu faço agora? Como é que eu vou encaixar a rotina? Onde é que eu encaixo o almoço? Onde é que eu encaixo a frutinha? O que a gente faz aqui? Anota esse segredinho aí, porque os bebês, eles costumam mudar muitas vezes o padrão de sono. Aquele bebê que acordava rigorosamente às 7 da manhã, do além ele começa a acordar lá pelas 6 e meia da manhã, 5 e meia da manhã e não quer voltar a dormir. Isso pode acontecer com você aí. Você tem que estar muito bem ligada nisso. O que a gente costuma fazer? A gente insere 2 lanchinhos pela manhã.
tá? Por quê? Pensa aqui comigo. Se esse bebê é um bebê madrugador, acordou às 5 da manhã, ele vai fazer a sonequinha dele com 6 meses lá por 2 horas e meia de acordado. Sim, 6, 7h30, ele vai fazer a primeira soneca às 7h30. Tá? Então eu posso muito bem às 6h30, mais ou menos, oferecer o lanche 1, a fruta 1. E depois ele vai fazer lá pelas 7h30, é um barulhão, uou! Ele vai fazer lá pelas 7h30 a segunda sonequinha dele. Das 7h30 às 8h30, a duração da soneca. Ele vai acordar, então, às 8h30 da manhã. Acordando às 8h30 da manhã, deixa ele acordar, talvez o mamazinho dele. Lá por 9, 9h30, eu posso oferecer a frutinha número 2. Ou seja, eu não quero que esse meu bebê fique grandes intervalos sem refeições. Isso é um segredo master do MBS e da minha rotina, gente. Olha só. Então, eu não posso pensar que esse bebê vai fazer o lanchinho às 6 da manhã e só vai fazer o próximo lanchinho às 10 da manhã. Aqui eu já tenho 4 horas de diferença. E o que a gente prioriza? Intervalos regulares entre as refeições, entre 2 a 3 horas entre as refeições. Então eu vou estipulando e vou entendendo. Eu tenho um bebê madrugador aqui, então vou fazer um lanchinho às 6 e pouco, fazer um lanchinho lá pelas 9h30, depois vai dar um intervalo, talvez de ele fazer uma soneca e depois o almoço, tá? Então a gente sempre vai trabalhar com esses intervalos regulares entre considerando as sonecas, duração de sonecas e a idade do bebê. Por que, gente, a idade do bebê? Um erro muito frequente é a criança começou a aumentar a janela de sono. Eles começam, com o passar dos meses, a aumentar o tempo acordado durante o dia. Isso é normal, né? Eles antes faziam 5 sonequinhas, logo os bebezinhos, depois começam a fazer 4, perto dos 5 meses para 6, cerca de 3 sonecas, depois fica um padrão de 2 sonecas, né? Então, esse padrão, ele vai aumentando o tempo acordado, que o bebê está crescendo, ficando mais ativo, começa a sentar por volta dos 6 meses, começa a interagir com o mundo, interagir mais com as pessoas, começa a ver o mundo com outros olhos, né? Começa de forma bem mais interativa. Cíntia, né, me fazem isso. Quanto tempo demorou para te ver que a rotina era tão importante assim? Sempre, gente. No fundo do coração. Tem pessoas que depois começam nossa, eu fazia de qualquer jeito, né? E depois vi que a soneca é importante, comecei a estudar sobre rotina. Gente, para mim nunca foi opção estudar ou não sobre rotina. Não existe, né? Um profissional nutricionista, gente, infantil principalmente, que lida com todas essas questões de rotina infantil, de alimentação, precisa saber detalhadamente janela de sono por janela de sono de criança, de acordo com a idade. O bebê de 10 meses já está fazendo uma soneca, uma duração, né, de intervalo acordado de 3 horas, alguns 3 horas e meia. Então eu preciso entender, um bebê que acordou às 7 vai fazer a primeira sonequinha lá com 10 meses às 10 da manhã. Onde é que eu ofereço a frutinha 1? Perto das 10? Não, esse bebê vai estar louco de sono. Ele precisa descansar, ter um sono reparador. E eu preciso, então, subir essa frutinha 1 no máximo 15 para as 9, 9 horas, porque eu quero um bebê descansado, não irritado. Eu quero uma criança tranquila, aproveitando e explorando o momento da alimentação. Então, o aprendizado aqui ele é fundamental. Quando eu tenho uma criança com sono, vocês devem ter visto aqui, me contem aqui nos comentários depois que vocês terminarem, se vocês já viram aqueles vídeos que os bebês estão dormindo na cadeira de alimentação e comendo, né, com o pescoço molinho, entrando em sono leve, né, entrando num processo de soneca literalmente e comendo. Isso, né, se a gente for ver, normalmente é banalizado como muito bonitinho, mas existem aí vários erros
que podem acontecer, né? Da criança começar a se irritar, da criança simplesmente ter um aumento no risco de engasgo, que é perigosíssimo, porque existe todo um relaxamento de toda a musculatura. Quando todos os seres humanos dormem, existe um relaxamento de toda a musculatura, orofacial, dos braços, das pernas. Por quê, gente? É para não representar os sonhos, né? Literalmente. Então existe um relaxamento total da musculatura. Então fica todo comprometido, inclusive o processo de deglutição. É perigosíssimo. Então não tem nada de bonitinho aqueles bebês dormindo na cadeira de alimentação comendo. É um perigo bárbaro e também puramente falta de rotina, tá? Não tem nada que não seja bom, não tem nada que seja ok aí. Tá tudo errado, tá? Então precisa avaliar se vocês conhecem alguém. Eu vi esses dias o filhinho da minha amiga tava assim, nananana, ficou todo mundo rindo, que normalmente isso acontece. Diga, né, faça a sua parte aqui, informe que isso é errado, que tem aumento no risco de engasgo e que é falta de rotina total. Essa criança pode começar com o tempo aumentar o número de recusa alimentar, né? Então, para mim, Cíntia, como profissional, sempre foi chave. Dentro do MBS, não é à toa que dentro do programa MBS de Introdução Alimentar, no meu curso, existe um módulo somente com uma profissional do sono falando sobre isso, para vocês verem a importância da rotina de alimentação e soneca, sono, com alimentação, tá? Então, as vantagens, né? Se eu for elencar aqui, quais as vantagens de se ter uma rotina muito bem estruturada, de acordo com a idade da criança, de acordo com o conhecimento? As vantagens, gente, assim, são inúmeras. As vantagens de ter uma criança com maior aprendizado conforme aquele momento que a gente está colocando ela, que no caso é a alimentação. Uma criança com sono reparador, ela tem toda uma regulação hormonal muito mais efetiva. Eu consigo ter trocas com essa criança porque ela está mais ativa, ela tem um aprendizado muito maior aqui. Eu tenho uma criança que ela vai se encaixar e ela vai ter maior segurança, ela vai se sentir mais segura, porque ela entende que existe uma previsibilidade de acontecimentos, que eu acordo, que eu tomo mamá, que eu faço a fruta, que eu faço a soneca, que eu faço o almoço, soneca. Ela entra dentro de um processo e ela nos mostra uma maior tranquilidade, uma criança mais serena, uma criança mais tranquila, e eu consigo manejar essa criança com todos os outros processos que envolvem alimentação, a vida, a rotina geral dessa criança. Por outro lado, temos uma mãe que consegue se organizar numa rotina adequada. A gente sabe quais são os trabalhos maternos aí. São infinitos, não acaba nunca, né? Acorda, coloca a criança para mamar, coloca a criança para rotar, faz a frutinha, dá o banho, coloca de novo, depois tem o almoço, depois tem o jantar, e limpa aqui, troca a fralda e faz. Gente, se for elencar aqui, ficaria horas falando nesse vídeo, que a gente sabe o quanto somos atarefadas com tudo, né? Isso eu tô falando somente do bebê, né? Fora todo o resto que a gente sabe, né, que a gente é envolvida, né, nesse mundo aí. Enfim, então a gente tem os dois lados mais seguros, né? Não só o bebê, quanto uma mãe, quanto a babá, se for o caso, quanto a avó ou a creche, enfim, a gente sabe desse contexto que nos organiza, né? Organiza a nossa vida para a gente conseguir fazer as tarefas adequadas e saber, ó, a duração de sono dessa primeira soneca é de 1 hora, a de segunda soneca pode ser de 2 horas, até 2 horas, né? Então eu consigo entender que esse meu bebê está descansado e que eu posso colocar ele para brincar e que depois eu vou oferecer a frutinha e que tá tudo certo. Tá alinhado, eu não tô privando essa criança de sono, que a gente sabe que privação de sono gera ansiedade, gera depressão, não só na criança, mas a gente vive num contexto em que a gente vive com eles, vive por eles e acaba respingando em todos os lados, né? Então, esses segredinhos, assim, gente, vocês não banalizem, né? Levem muito a sério a rotina, levem muito a sério tudo. Se eu for pensar, gente, de quanto em quanto tempo eu poderia fazer esses ajustes de rotina, anotem aí, peguem uma caneta, se quiserem pausar o vídeo para poder anotar, isso é muito, muito importante, tá? Então, desde que a criança nasce, a gente não tem muito uma rotina estabelecida. Bebezinho, recém-nascido, né? Uma criança, e que a criança mama, dorme, mama, dorme, mama, dorme, mama, dorme, banho, enfim. É uma rotina que não existe um padrão, intervalos, né? Porque eles só mamam e fecham o olhinho e era isso.
Mas a gente começa a se estabelecer um padrão do 0 aos 3 meses, a gente começa a sentir um padrão se fazendo, se realizando aqui. Uma criança que antes não ficava acordada, nem 10 minutos, agora começa a ficar 20 minutinhos acordada, começa a ficar 30 minutinhos. Então, vai existir um padrão de ajuste de rotina, que é o intervalo em que a criança consegue ficar acordada, que é a janelinha de sono, entre do 0 aos 3 meses, dos 4 aos 6 meses, dos 7 aos 12 meses e dos 13 aos 36 meses. Então, é como se fossem padrões, as janelas de sono, elas permanecem iguais nesses intervalos aí. Então, eu preciso ir ajustando essa janela de sono, eu preciso ir adequando a rotina desse bebê para que ele vá se encaixando de acordo com a idade dele. Ou seja, eu preciso evoluir junto com esse meu bebê para que ele entenda que esse processo é algo previsível para ele e que a gente entendeu que é ok, né? Que a gente sabe o que a gente está fazendo. Nunca vou me esquecer de uma aluna, né, do meu curso MBS de Introdução Alimentar, que ela entrou dentro do MBS e disse assim: Cíntia, eu vou arrancar os meus cabelos, porque eu nunca imaginei que eu pudesse avançar nesses intervalos. E eu disse assim, vamos lá, né? Vamos lá, que dentro existe a plataforma das alunas, que é o Help Nutri, que além de todos os vídeos explicativos e detalhados, existe nosso suporte muito bem direcionado para cada mãe, isso de forma diária, né? Então ela perguntou e eu disse assim, não, olha só, com certeza, vamos lá. Que idade está o teu bebê? Tinha 13 meses. E ela disse assim, ele está transitando de 2 para 1 soneca, eu não sei onde é que eu coloco aqui. Se ele está com um intervalo de 5 horas, de 4 horas, e eu disse assim, a gente vai estabelecer e entender o padrão do teu bebê. Em primeiro lugar, isso. Mas, o que ela disse? Eu tô entendendo agora que ele tá na transição, pelo vídeo que ela viu. E eu disse assim, com certeza, vê o vídeo de transição de 2 para 1 soneca, que tu vai entender direitinho onde é que tá o teu bebê aqui dentro desses padrões. Né? Porque a gente entende o padrão do bebê e encaixa dentro de uma rotina pré-estabelecida. Aí ela viu o vídeo, me deu um feedback e eu disse assim para ela, como é que tá a rotininha aí? Tenta ajustar nesses, pelo menos em 3 dias e me volta aqui, me dá um feedback aqui no Help Nutri que a gente vai papear aqui sobre isso. E ela disse, Cíntia, eu tô chocada. Ela respondeu de forma perfeita a transição de 2 para 1 soneca. Por quê? A mãe não estava entendendo que a criança estava resistindo a fazer a segunda soneca. E a mãe tentava, ficava 1 hora, 1h30, e a criança não fazia a soneca 2. Só que esse bebê já não estava mais fazendo soneca 2 e ela precisava aumentar a janela de sono desse bebê. E aí foi tudo certinho, a criança começou a responder melhor a alimentação, começou a entender, a mãe deixou ela ter mais tempo acordada, ela foi tranquilamente fazer a soneca 1, que era a única soneca que ela estava já aqui estabelecida, e pronto pro dia. E a próxima soneca, que na realidade não era soneca, era o início do sono noturno às 19h30. Então foi assim, é muito bacana de ver, porque existe essa falta de rotina muitas vezes por desconhecimento. E foi uma virada de chave para ela assim, total, né? A criança respondeu bem e ela simplesmente entendeu que esse é o processo e que o quanto precisa, né, desse entendimento. Existe um estudo na Sleep Medicine Reviews, muito importante, que fala, né, uma referência muito confiável. Essa é uma revista inteiramente vangloriada, assim, né, na medicina do sono, que é a falta, ela fala nesse artigo, que a falta da rotina infantil, existe falta dos mecanismos de ação de toda a parte hormonal aqui. Então, a criança com falta de sono e sonecas desreguladas, ela não somente fica mais irritada, como existe aqui também um processo totalmente cognitivo envolvido. A criança diminui o seu aprendizado, diminui todo o processo de atenção plena, por exemplo. Ela olha essa caneta, ela vai com atenção plena, faz um bico duro, assim, de atenção. Quando a criança está cansada, irritada, ela não consegue promover esses mecanismos de ações de atenção plena. Então, esse artigo é muito importante e ele fala, então, que uma rotina
mal realizada, mal feita, ela impacta negativamente no desenvolvimento positivo da primeira infância em todo mundo. Por que em todo mundo? Porque o artigo foi feito em vários, um estudo de revisão, foi feito e pego de várias regiões do mundo, e isso acontece de forma muito impactante, de fato. E eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Se a gente for pensar, vou confessar uma coisa assim que me incomoda real, é que, de fato, tá? De coração, abrindo o coração. O Alonso sempre teve uma rotina muito bem regulada, desde sempre, tá? Eu comecei a regular ainda mais a rotininha dele, ele tava fazendo 12 meses em diante, que ficou um reloginho, assim, ele tinha vários despertares noturnos, comecei a retirar, fazer redução das mamadas e ficou um reloginho. Chega às 7h30 da noite, 19h30, 20 horas, ele já diz assim, mãe, tô com sono, vou dormir. Gente, não ele tá com 5 anos, é automático, ele sabe dessa previsibilidade de acontecimentos, então é muito tranquilo, sabe que é um conforto materno, assim, tu diz, ai gente, acordou de manhã, tarefa cumprida, né, sono regulado, toda a questão hormonal bem feita, passa um filme assim de vou dormir tranquila. E normalmente, às vezes, as pessoas, alguns parentes, assim, ai, vamos jantar fora, vamos isso, vamos aquilo, vamos marcar uma pizzaria às 9 da noite. Eu, gente, não, eu não vou. Não é que tu precise privar sempre, mas tu precisa entender que, pelo menos durante a semana, horário de escola, que ele acorda às 6h30, 7 da manhã, eu não posso colocar ele ir, por exemplo, junto numa noitada, numa pizzaria, seja onde for, numa hamburgueria, né, que aqui tem às vezes essas opções de ir. Eu disse, não, gente, eu não vou, né, final de semana até ok, mas dia de semana eu não vou, a não ser que alguém fique com o Alonso, porque eu não vou privar ele disso tudo, porque se eu privo um dia, vai impactar no sono noturno, no dia, na noite, na próxima noite, e vai começar a ser desregulado de forma de 2 a 3 dias até colocar de volta. Então não vale a pena. Então é uma coisa que me incomoda porque para mim é satisfatório, né, ver todo esse processo e ser algo tão incrível assim. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clica aqui no sininho para vocês serem notificados para os próximos vídeos. Clica aqui no curtir, que aí o vídeo vai também para mais pessoas e vocês ajudam aqui no canal. Coloca algum comentário e saber que todos esses detalhes aqui estão dentro do MBS, sem dúvida nenhuma, os detalhes e todo o suporte com material de apoio, com o nosso suporte Help Nutri também, tá bom? Um beijo em vocês e até mais!